Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História, semana 2, PET, volume 2. E hoje nós vamos estudar transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. Observe, analise as imagens que mostram a organização de algumas famílias e pessoas de meados do século XX. Então, aqui nós temos algumas imagens das famílias do século XX. Aqui observe como eram tiradas as fotos, a mãe sempre à frente, as crianças menores à frente, as maiores atrás, o esposo sempre do lado, as roupas eram diferentes, as fotos eram preto e branco, então muita coisa mudou. Observe que nessas três imagens segue esse mesmo padrão. Agora observe exemplos de organização familiar na atualidade. Qual é a primeira coisa que vocês conseguem observar na família atual para a família do passado, século XX? Eu consigo observar o número de pessoas, né, que diminuiu. Olha como que aqui na atualidade o número de pessoas na família são menores e no passado o número de pessoas ali na família eram maiores. Observe que aqui nós já temos fotos mais descontraídas, número de pessoas menores, a imagem já está colorida. Então, muitas são as transformações e também permanências das trajetórias dos grupos humanos. Vamos ler ao texto que está no PET? Apresentação. Você mora na mesma casa, no mesmo bairro, na mesma cidade, do momento que nasceu até hoje? Pode ser que sim e pode ser que não. No lugar onde você mora, já viu ser derrubada uma construção antiga e em seu lugar ser construído algo novo? Isso é muito comum ao nosso redor, né? Na nossa rua, na nossa cidade, no nosso bairro. Sempre haver construções, sempre haver modificações daquela rua, daquele bairro. Para saber mais, Lia e a avó. Lia é a avó de Rafael e tem 63 anos. Na última semana, ela voltou ao bairro de Santa Efigênia, local onde passou grande parte de sua infância, quando veio para a cidade de Belo Horizonte. A avó se recordou do ano de 1964, quando tinha 9 anos. Nessa hora, teve a ideia de escrever uma carta para seu neto Rafael, contando um pouquinho de sua infância. Vamos ler essa carta? Leia a carta que a vovó Lia escreveu para Rafa. Belo Horizonte, 6 de novembro de 2018. Querido Rafael, ontem passei pela rua que morei na minha infância, quando tinha sua idade, e fiquei com vontade de te contar algumas coisas. A minha casa não existe mais. Lá foi construído um hospital. A casa que eu vivi era simples e bem pequena. Eram apenas 3 quartos para acomodar meus pais e meus 10 irmãos. Possuíamos um banheiro com uma banheira bem grande e às vezes fazíamos farra nela. Meu bairro era tranquilo e brincávamos na rua. Eu gostava de brincar de roda, pega-pega e esconde-esconde. Ia também para a praça com meu pai. Lá eu andava com uma bicicleta usada que ganhei e lembro que ela não tinha pneus quando chegou. Eu ajudava com as tarefas de casa, organizava também os uniformes dos meus irmãos. Nós usávamos saias pregueadas e os meninos bermuda e camisa de botão. Não tínhamos água encanada. Perto da minha casa tinha uma mina onde buscávamos água e abastecíamos tambores para banho e lavagem de roupas. Que lembranças boas! Quando te encontrar, conto todos os detalhes. Um beijo grande da vovó Lia. Então, olha quantas mudanças quantas mudanças houveram, né? Do passado até hoje. E será que vai haver mudanças de hoje para
quando vocês tiverem os filhos de vocês, daqui 20, 30 anos? Será que vocês vão poder contar do que existe hoje, que quando chegar lá já vai ter mudado, já vai ter se transformado? Com certeza sim. Vamos às atividades? O texto acima descreve a vida da vovó Lia na década dos anos 60. Passaram cerca de 40 anos. A família de Lia não tinha água encanada. Você sabe informar se essa realidade ainda persiste? Por quê? 2. No texto, a vovó Lia relata a existência de 10 irmãos. Você explicaria por que essa realidade não é mais tão comum como antes? 3. No primeiro parágrafo, vovó Lia inicia contando que sua casa não existe mais, foi construído um hospital. Este tipo de intervenção, de destruição de construções antigas e construções de novos prédios nas cidades, acontece muito. O que você pensa sobre isso? Registre sua resposta. E aí, depois que o neto Rafael recebeu a carta da vovó Lia, o Rafael ele decide responder à vovó. Vamos ver a carta de Rafael? Vovó Lia, recebi sua carta e gostei muito dela, mas agora vou contar um pouco da minha infância. Moro em um apartamento com os meus pais e minha irmã. Tenho meu próprio quarto. No apartamento tem mais 2 quartos, uma sala, uma cozinha, 2 banheiros e uma varanda. Tenho 8 anos e gosto de futebol, pega-pega e esconde-esconde. Também gosto da mesma brincadeira que você gostava de esconde-esconde. Às vezes brinco com os meus colegas no prédio, na garagem, pois há muitas limitações em poder brincar na rua, porque é muito movimentada e perigosa. Assim, acabo passando grande parte do tempo no celular e na televisão. Estudo em uma escola que é bastante organizada e tem muito espaço para salas e para brincar. Tenho uma professora e tenho 9 matérias. Vovó Lia, despeço com um grande abraço. Rafael. 4. Após a leitura da carta de Rafael para a vovó Lia, escreva quais elementos são comuns na vida do neto e da avó. 5. Você conversa com seus avós sobre a infância deles? O que percebe de igual e de diferente? 6. Preencha a tabela de acordo com os aspectos analisados nas 2 cartas. Brincadeiras. Quais foram as mudanças e as permanências nas brincadeiras? Você vai colocar as mudanças aqui e as permanências aqui. E na escola, quais foram as mudanças e as permanências? Nas moradias, nas ruas e nos aspectos da rotina, tarefas. Então, para cada uma dessas, você vai colocar as mudanças e as permanências. Bons estudos e até a próxima aula!